pensar num estudo como esse, né? De conteúdo, um estudo que está sendo fiel às Escrituras, e que é para trazer, de fato, luz para o caminho mesmo. Não é para trazer dúvida, não. As dúvidas que tiverem, elas vão ser sanadas aqui praticamente em todas as aulas, né? Já foi algumas aulas, mas isso não impede de você entender ali e continuar aprendendo agora, né? A professora Elisângela tem uma facilidade enorme de manusear a palavra do Senhor, né? É uma pena que a gente não pode fazer uma dinâmica dessa, uma aula dessa, todos presentes. É porque nós estamos aqui em diversos estados, municípios, mas seria também de muita valia. Ia ser muito bom se a gente pudesse pelo menos uma vez, até o final do curso, se reunir todo mundo. Seria maravilhoso, né? Fazer isso em algum lugar, que todos pudessem vir de algum jeito, a gente dividir o caminho. Nossa, seria a realização. Mas esses são planos, né? Pastor, tá um pouquinho distante essa possibilidade, porque tem uma galerinha aí que tá, acho que é Portugal ou Itália, gente. Fala aí pra mim de novo aí, meninas. Itália. Então, tá logo ali, né? Sabe assim, elas estão bem pertinho da história, da história bíblica. Cláudia, que é da Itália, Cláudia, né? Então, De Portugal. Portugal. Então tem uma galerinha que tá meio longe da gente aí, não tá só no Brasil, né? E aí fica um pouquinho mais complicado. Se fosse só aqui, a gente dava um jeito, né? De fazer um retiro em algum lugar. Mas como tá um pouquinho mais longe, eu acho que não é tão simples assim, né? E graças a Deus pela tecnologia, né, gente? Olha que bênção. Você poder estar junto com outras Alcança tantas pessoas. pessoas, né? Isso é bom demais. A Selma também é da Islândia. Ah lá, Islândia, pastor. Logo ali na Islândia, tem uma amada nossa. Islândia, logo ali, gente. Eu não sei nem para que lado fica. Missionária Selma, tá ali também. Glória a Deus, missionária. A Cláudia, ela tem sido, como diz o nosso amado Rodrigo, que está aí também na sala de aula já, ela tem sido uma evangelista virtual. Porque ela. Então, eu conheci ela pelo WhatsApp, mas eu não tive oportunidade de conversar com ela, assim, ver ela. Eu sei que ela tem um grupo de mulheres e ela atua nesse grupo. É isso aí. Tem uma sede de Deus. Nós fazemos parte também desse grupo. É isso aí. Ó, é a Débora, a Valdiane, a Rúbia, Pastor Edson, né? Pastor Edson, acho que também tá nesse grupo dela. Tá. Quem mais que não tá aqui ainda? A Líbia. E tem mais algumas que estão entrando aí. A Selma é que vai entrar. Tem uma turminha grande, graças a Deus. Meninas, sejam muito bem-vindas, né? Para todos que chegaram, que eu mandei a paz. Deus abençoe. Pastor, eu vou pedir para você já orar, porque a gente tem bastante coisa para falar. Então, vamos orar e vamos iniciar em nome de Jesus e o pessoal vai entrando aí, tá bom? Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para te glorificar e exaltar, Senhor Deus, porque o Senhor é e sempre será o nosso Deus, o nosso Salvador, o libertador das nossas almas. Pai eterno, a nossa alma se dobra diante da grandeza da tua palavra, Senhor. Nosso espírito, meu Deus, anseia pelo poder do Espírito Santo nesta noite, a se comunicar conosco, nos levar, Senhor Deus, às profundidades da tua palavra, Senhor. Quantas coisas nós já temos aprendido, Senhor, com o Senhor. Pedimos mais uma vez nesta noite, Espírito Santo de Deus, pela tua bondade, Senhor Deus, derrama graça sobre a vida da Elisângela nesta noite, conhecimento, autoridade e poder do Senhor do céu. Em nome de Jesus, nós estamos aqui sedentos, ó Pai querido, para apreciar cada vez mais a tua palavra, que nós possamos conhecer e aplicar na nossa vida tudo que nós vamos aprender aqui hoje, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo tentar planejar, Senhor Deus, contra essa aula, contra as vidas que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu declaro a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescentadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, né, queridos? É bênção demais. Vamos estar junto aí. Quem entrou depois, graça e paz. Vamos lá abrir Mateus. Mateus 24. Deixa eu só ver o versículo certinho que a gente está aqui. Gente, alguém anotou o versículo aí? É porque eu tenho o meu esboço aqui. 31. 31? Isso. Vamos lá. Isso mesmo. Só que nós vamos voltar. Preguei ontem na igreja. Fala, pastor. Preguei ontem na igreja sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a própria presença dele. Viu? Ô, glória. É isso mesmo. Eu quero voltar um pouquinho com vocês. Deixa eu só achar o versículo que eu quero, que eu falei assim, gente, esse versículo eu vou falar depois um pouquinho sobre ele. E eu quero voltar e começar com ele hoje. Espera só um pouquinho, deixa eu achar ele aqui. Pastora, me perdoa que eu tô me... A Selma não consegue entrar, ajuda ela aí. Ô, querida, ela vai ter que... Ela tem um aplicativo? Tem. Deixa eu achar ela aqui e vou mandar o link direto para ela. Peraí. É que depois que começa a aula, eu não consigo ficar ajudando. Espera ela entrar primeiro. Vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir através do link. O Rodrigo tá perguntando se só o dele tá dando eco, gente. Tá dando muito eco a minha voz aí? Não. Tá não? Tá saindo certinho? Então deve ser aí, Rodrigo. Dá uma ajustadinha aí que dá certo. Deixa eu achar aqui. Podem abrir aí Mateus 24, que eu já vou falar o versículo que a gente vai iniciar hoje. Eu tô tentando achar ele, que é o dos... Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quem achar aí pra mim? Pastor, me ajuda aí. Eu não anotei o versículo. Aqui, ó, 28. Achei. Mateus 24, 28. Mateus 24, 28. Ela conseguiu entrar? Não vi aqui o nome dela ainda não. Ainda não. Ainda não. Vou clicar no link e abrir a sala. Se ela já tem o aplicativo, né, do Google Meet, aí é só clicar no link que vai abrir. Vamos lá, Mateus 24, versículo 28, que eu pulei ele na aula passada, porque eu queria focar nele especificamente para a gente não sair do contexto e não ficar voando, né? Como algumas pessoas ainda assim ficaram, né, Sarinha? Eli, pelo amor de Deus, eu dei uma voada na aula. Mas a gente socorre, os que voam a gente socorre e faz eles, né, terem uma aterrissagem conosco, todos juntos. Amém? Mateus 24, 28. O texto diz assim, ó, o versículo diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos voltar, sei lá, 26. Só para vocês verem que Jesus fala isso no meio do contexto de tudo que nós estamos estudando. Mateus 24, versículo 26. Jesus cita isso no versículo aqui e aparentemente ele joga um texto fora de contexto até, né? A gente fica até um pouquinho meio perdido, mas a gente vai perceber que nada está perdido dentro da palavra de Deus e graças a Deus por isso. Então, Mateus 24, 26 diz assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando sobre a sua vinda, que ela não vai ser invisível, pelo contrário, ela vai ser uma vinda totalmente visível. Qualquer pessoa em qualquer parte do planeta Terra vai ver a vinda do Filho do Homem. Vai ser como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra
no Oriente. Então, nós sabemos que a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem vai ser vista em todo o globo terrestre. De um canto a outro, ele será visto. Então, não vai ser nada invisível, não vai ser nada secreto, como alguns pregam por aí, não é de hoje, né? Então, não vai existir a vinda de Jesus de forma secreta, que é o arrebatamento secreto que alguns pregam. Mas fiquem em paz que a gente vai falar sobre isso bastante. Então, Jesus está falando sobre isso aqui nesse texto. Mateus 24, a partir do verso 26, nós estamos lendo, que eu voltei um pouquinho atrás, quem está chegando aí. Mateus 24, versículo 26. Aí, ele vai para o 28, que é o nosso texto que a gente vai iniciar a aula hoje. Mateus 24, versículo 28, diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O de vocês também está assim? Ou tem algum que está muito diferente desse versículo? Mateus 24, versículo 28. Se tiver alguém muito diferente aí, quiser compartilhar, pode abrir o microfone e falar como está o versículo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Né? É o texto que fala. Oi? Aí se juntarão as aves. Aí se ajuntarão as aves, né? Então, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aves. E aí a gente pode... As águias? Ah, as águias. Ok. Ok, águias. Tá bom. Então tá jóia. Então, assim, em algumas traduções tá águias mesmo. E a águia era tido como uma ave que ela não tinha muitos nomes, vamos dizer assim. Várias aves grandes, de porte grande, eram chamadas de águias, tá? Então não existiam tantos nomes como nós temos hoje, tantas variedades, perdão, de aves como a gente tem hoje. Todos esses bichos, aves de rapina, na época eles chamavam de águias, por isso que em algumas traduções está escrito águias e outros aves, ok? E aí a gente pensa assim, fala, nossa, mas do que Jesus está falando? Ele está falando da vinda dele, ele está falando do retorno dele, que vai ser como um relâmpago que se mostra de um canto a outro da terra. E aí ele solta esse versículo 28, né? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Eu quero que vocês vão comigo para Ezequiel 39. Deixa aí marcado já, Mateus. Põe um papel, põe alguma coisa para não sair. E nós vamos lá para Ezequiel 39. Porque esse texto, ele aparentemente parece vago, mas nós vamos ver que quando Jesus cita isso, eu gostaria de ressaltar para vocês duas coisas muito fortes dentro da palavra de Deus. A primeira é que Deus, desde o início, desde os primórdios, desde Moisés e desde talvez até antes, ele fala que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Por que Deus dá esse conselho para nós? Porque a partir do momento que você não se aparta do livro dessa lei, que você não se aparta das palavras de Deus, mas você medita nela realmente dia e noite, quando Deus te falar algo, quando o Espírito Santo trouxer algum versículo ao teu coração, automaticamente ele vai fazer algo a mais, que é o quê? A palavra também fala em João que ele vos lembrará todas as coisas. Não é isso que fala sobre o Espírito Santo? Que ele é o nosso ensinador e que ele vos lembrará todas as coisas. Quando eu ensino sobre o Espírito Santo, eu falo um pouco sobre isso. Então, assim, de que maneira o Espírito Santo vai poder te lembrar da palavra de Deus, do que Deus disse em alguma passagem bíblica ou em algum livro ou através de algum profeta, se você não for alguém que medita na palavra dia e noite, se você não é um leitor assíduo da palavra de Deus, se você não é alguém que estuda um pouco a palavra de Deus, é impossível que alguém seja lembrado de algo que nunca leu ou que nunca viu, né? Então, é aquela brincadeira que alguns fazem, né? A pessoa não estuda e na hora da prova quer lembrar das respostas, quer que, né, venha um anjinho e sopra ali no ouvido dele as respostas da prova. É impossível. Porém, se você estudar a matéria que o professor te deu, na hora da prova, a probabilidade de você lembrar das respostas vai ser muito maior, porque você leu, porque você estudou, e aí na hora que vier a pergunta ou vier a dúvida, aquilo vai estar mais claro na sua mente.
É exatamente isso que acontece com a palavra de Deus. O cristão que não tem o hábito de leitura da palavra, ele vai ficar voando mesmo em muitas palavras, em muitas passagens. Por quê? Porque quando ele lê algo, o Espírito Santo não vai poder lembrar para ele a respeito de onde ou o que Deus está falando a respeito daquilo. Então, assim, fica quase impossível que o Espírito Santo te lembre a respeito daquilo que Deus está falando. Por isso que eu falei que esse versículo 28, aparentemente, ele parece algo vago, né? Jesus está ali falando sobre os sinais da sua vinda, e aí ele fala: onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as aves, ou as águias, né? Então vamos lá para Ezequiel 39 para vocês entenderem isso que eu estou falando. Ezequiel 39, versículo 17. Depois, quem quiser ler o texto todo, um pouco antes e um pouco depois, vai entender o contexto ainda melhor. Mas eu posso te afirmar que Jesus está falando sobre isso, baseado nessa passagem e uma outra passagem que nós vamos ler em seguida. Então, Ezequiel 39, 17. Abriram aí? Ezequiel 39, 17. Diz assim: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, e diga, né? Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. 18. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. 19. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor. Versículo 21. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porém me foram infiéis, por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles cairão à espada. E aí, se você continuar, você vai ver que Deus está falando sobre agora o retorno, né, do povo de Israel dentro da passagem aqui, da profecia de Ezequiel. Mas vamos voltar, e agora, depois que eu li um trecho grande, a gente vai voltar analisando o texto, ok? Volta lá. 39, 17. Você tá usando o celular? O meu celular, você fala? Não, eu estou usando a NVI, a tradução da NVI. Vocês querem que eu pegue o do celular aqui? Ezequiel. Vamos ler outra versão aqui para ver se tem a ver com a tradução de alguém. Ezequiel 39, 17. Se tiver alguma palavra muito diferente, gente, abre e leiam. 17 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo. Então, o que Deus está falando para Ezequiel fazer? Ele está dizendo assim: filho do homem, diz às aves de toda espécie. Então, ele está mandando ele falar para todas as aves de todas as espécies e a todos os animais do campo. O que ele está mandando dizer? Ajuntai-vos e vinde. Ajuntai-vos de toda parte. Para o quê? Para o meu sacrifício. Então, Deus está dizendo que ele vai fazer agora um grande sacrifício. E como vai ser esse sacrifício? Para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Deus está dizendo que ele, o próprio Deus, vai oferecer um sacrifício agora em nosso favor, para nós, ok?
oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel. Onde vai ser o sacrifício, então, que Deus vai fazer? Nos montes de Israel. E vai ser pequeno esse sacrifício? Não, vai ser grande, ok? A palavra está dizendo vai ser grande. E comereis carne e bebereis sangue. Para quem que ele está dizendo que ele vai fazer o sacrifício? E quem é que vai então comer desse sacrifício? De carne e sangue desse sacrifício. Vamos voltar lá em cima? Todo tipo de aves e todos os animais do campo. Então vamos entendendo, para a gente entender o contexto. 18. Comereis a carne. Agora vamos ver de que carne que eles vão comer. Ó, como que vai ser o sacrifício? Que tipo de carne esses animais do campo e todas essas aves vão comer? Comereis a carne dos poderosos e bebereis. Tem gente aí com o áudio aberto, tá dando problema aqui no áudio, gente. Verifica aí, por favor, para não dar nenhum tipo de barulho aqui na aula. Versículo 18. Tá aberto o meu áudio aqui? Tá aberto, Cleo. Clica na tela e fecha no microfone. Isso, joia, Cleo, obrigada. Versículo 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Então, como que vai ser esse sacrifício? O que as aves vão comer? Carne de poderosos e de príncipes da terra. Então, gente grande, né? Gente poderosa. Dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Então, a minha outra tradução até está falando que vai parecer com um sacrifício igual como se Deus estivesse oferecendo carneiros, cordeiros e bodes. Esses príncipes e esses poderosos que ele vai oferecer em sacrifício para as aves do céu, é como se ele estivesse pegando esses animais para sacrifício e sacrificando, ok? Versículo 19. Do meu sacrifício, do sacrifício de quem? Do sacrifício de Deus, que Deus está oferecendo. Que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagares. Quem vai se fartar e quem vai se embriagar com esses sacrifícios que Deus está oferecendo por nós? Todas as aves que ele está mandando se juntar e todos os animais do campo, ok? Deixando claro aqui para vocês. Aí Deus fala no versículo 20, a minha mesa, esse A de você está craseado, que a gente chama no português. Então Deus está dizendo que é na mesa dele, a minha mesa. É como se eu estivesse dizendo assim, gente, o jantar vai ser na minha mesa, nessa mesa aqui da minha casa. A minha mesa vós vos fartareis. Ele está falando para as aves que ele está mandando juntar. É como se ele estivesse falando para todas as aves que se juntaram ali naquele lugar. A minha mesa, vós vos fartareis de quê? De cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então Deus está dizendo que ele que vai preparar um banquete para todas as aves do céu e para todos os animais do campo. E como que vai ser esse sacrifício? O que vai estar sendo oferecido nessa mesa do Senhor? Poderosos, príncipes da terra, cavalos, cavaleiros, não é isso? Que está escrito aqui, valentes de todos os homens de guerra. Então, nesse contexto, a gente pode entender que para que isso aconteça, para que esse banquete seja colocado para todas essas aves do céu, o que está acontecendo aqui nesse momento desse sacrifício? Uma guerra, ok? Então nós estamos num cenário de guerra e Deus está dizendo para o profeta então chamar todas as aves do céu e todos os animais do campo para ficar por ali, porque ele vai oferecer um grande banquete para todas essas aves do céu e para todos esses animais do campo. E ele fala quais vão ser esses sacrifícios então oferecidos ali para que essas aves de rapina e para que esses animais do campo comam com fartura, até se fartar, até se empanturrar.
Então, todas as aves que ele está chamando para aquele lugar, para os montes de Israel, está havendo uma guerra, e nessa guerra nós temos então um banquete que o próprio Deus está preparando para todas as aves do céu. E aí tem todo o contexto aqui de Ezequiel 39, que está falando sobre Gog de Magog, ok? Então, alguém aí já deu um estalo? Aonde é que nós vamos ler a próxima passagem? Apocalipse 19. Então, vamos ver do que Jesus está falando? Jesus está citando uma passagem que o próprio profeta Ezequiel já havia profetizado sobre o final dos tempos, sobre a guerra de Gog e Magog, e agora nós vamos ler essa mesma passagem, ou esse mesmo contexto em Apocalipse 19, ok? Bora lá, Apocalipse 19, versículo 11, a gente começa. Apocalipse 19, versículo 11. Paulinha, a gente estava lendo Ezequiel 39, tá? Eu vi que você entrou no meio da leitura. Se você quiser anotar aí do lado depois, Ezequiel 39, a partir do versículo 17, tá? Aí você pode dar uma lida geral, que aí você vai entender um pouquinho melhor. Apocalipse 19, versículo 11 é o primeiro. Diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então, João, o primeiro versículo aqui está falando que ele vê os céus abertos e diante dele um cavalo branco. E nesse cavalo branco tem um cavaleiro. Só que esse cavaleiro, ele não é qualquer cavaleiro. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Então, a gente já sabe que quem está sentado nesse cavalo é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E como é que esse cavaleiro vai se comportar nesse momento aqui em cima desse cavalo branco, saindo para a guerra? Diz que ele julga e guerreia com justiça. Então, esse cavaleiro, esse Jesus, a qual João estava vendo e de qual nós estamos falando, ele não julga de qualquer maneira, mas aqui agora ele vai julgar com justiça. Então agora o contexto da vinda de Jesus, que nós vamos falar muito dentro de escatologia, a volta de Jesus não é mais para uma volta simplesmente de vir buscar uma igreja, também é o arrebatamento, não é só porque Jesus vai instaurar o reino milenar, também vai acontecer isso, mas o principal na vinda de Jesus novamente à terra vai ser para julgar. Por isso, não mais ele vai vir como um cordeiro, mas ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ele não vem mais como aquele cordeirinho mudo que foi levado ao matadouro e que não abriu a sua boca. Não, agora ele vem como leão da tribo de Judá, sentado em um cavalo branco, e a palavra diz que o seu nome é Fiel e Verdadeiro, e ele julga, agora ele é um juiz, sentado em cima de um cavalo branco, e ele julga com justiça. Então, em Jesus não há injustiça, ele vai julgar com justiça. Justos e injustos, ok? Então, a justiça no julgamento de Jesus. Bora lá para o versículo 17. Ele continua dizendo assim: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Então, João está dizendo que ele vê um anjo sobre o sol. Então, depois nós vamos entrar dentro de Apocalipse e a gente vai falar sobre esses símbolos, ou sobre essas alegorias, ou sobre essas situações que estão acontecendo. Então, não se preocupe exatamente com isso, mas ele está vendo um anjo em pé no sol, e esse anjo clama em alta voz para quem? A todas as aves que voavam pelo meio do céu. O que o anjo gritava para essas aves? O que ele clamava em alta voz? Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Opa! Então Deus está fazendo o mesmo banquete que Ezequiel profetizou que ele faria? Nós estamos em Apocalipse 19,
versículo 17, no finalzinho dele. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. O que o anjo clamava em alta voz? Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Então, o banquete que vai ser preparado aqui é de Deus. Para quê? Para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, a palavra novamente, ela fala sobre um banquete que o próprio Deus vai preparar e que carne vai ser oferecida então para todas essas aves que estão sendo conclamadas, que estão sendo avisadas para estar ali próximo para comer desse banquete. De quais carnes eles vão se alimentar, essas aves do céu? Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, novamente, nós temos aí se são cavaleiros em cima dos seus cavalos, e se nós temos aí uma situação onde aves de rapina vão comer carne desses grandes reis e poderosos, nós temos uma guerra acontecendo. E quando nós entrarmos dentro do livro de Apocalipse, nós vamos ver muito essa guerra acontecendo, que é justamente a guerra do Armagedon, como alguns falam, a guerra de Gog e Magog. Nós vamos ver isso dentro do livro de Apocalipse. Mas o que eu só li essas duas passagens para vocês para dizer que Jesus, quando ele fala lá em Mateus 24, 28, aonde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias. Jesus está falando sobre essa guerra do Armagedon, essa guerra que vai acontecer. Aonde estiver as aves, né, onde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão as aves. É desse acontecimento que Jesus está falando ali dentro do contexto dos sinais da vinda dele. Ele já está falando justamente de quando acontecer a volta dele, uma das coisas que vai acontecer. Amém? Então o texto não está fora de contexto. Ele está dentro do texto, com um contexto maravilhoso, e quem estudava o Velho Testamento, que eram os homens ali, os fariseus, ou quem quer que seja que estivesse ali ouvindo o que Jesus estava falando, e nós hoje em dia, nós precisamos justamente ter essa mente voltada para a palavra, para entender sobre o que Jesus está falando, sobre que quando Paulo citar algum versículo, está